E aí, pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai falar sobre os fatores intrínsecos ligados ao alimento, que são inerentes ao alimento, e os fatores extrínsecos, que são os fatores externos que estão ali no ambiente onde esse alimento vai ser exposto. É importante a gente ter esse conhecimento de qual é o fator intrínseco, né, daquele determinado alimento, para a gente poder, então, escolher técnicas adequadas de conservação, diminuir, retardar, na verdade, né, o desenvolvimento microbiano. Então é importante a gente ter esse conhecimento, tá bom? O que é esse fator intrínseco, né? Como eu falei, são características inerentes ali àquele alimento, são as características do alimento. Como se a gente pegasse uma analogia meio boba, mas pra gente entender. Você fala ali, a característica daquela pessoa, ela tem o cabelo escuro, o olho escuro, então são características da pessoa, né? Nesse caso aqui, os fatores intrínsecos são características do meu alimento. O fator extrínseco, como o próprio nome já sugere, de externo, né? A gente pode fazer essa analogia para estudar, são fatores que estão ali interligados ao meio onde esse alimento está exposto, tá? Então esse meio ele vai influenciar aí até mesmo nesses fatores intrínsecos, a gente vai ver por quê, tá bom? Então vamos lá, qual que é o primeiro fator que a gente vai estudar intrínseco, né? Então vamos ver primeiro os 7 principais fatores, tá? Então o primeiro fator que a gente vai estudar vai ser o pH. Então já tem um vídeo aqui no canal, né, falando de pH, eu vou deixar linkado aqui para vocês, tá? Esse vídeo para vocês irem lá dar uma assistida. Mas o pH ele é um fator fundamental, né, de fundamental importância aí na limitação dos diferentes micro-organismos que vão ser capazes de desenvolver ali no meu alimento. Então, a gente costuma classificar, inclusive a gente não, né, gente? Alguns autores costumam classificar os alimentos de acordo com o seu pH, tá? Lembrando que a escala de pH ela vai de 0 a 14, né? A gente já viu isso, então, mais uma vez, tá linkado e tá aqui no box de informação a aula de pH, tá bom? Para quem não recorda. Então a gente costuma classificar, a gente não, os autores costumam classificar os alimentos como pouco ácidos, que são aqueles que apresentam pH maior que 4,5, alimentos mais ácidos, que são os que vão variar de pH entre 4 a 4,5, tá? Alimentos muito ácidos, que são aqueles que apresentam um pH menor que 4. E a maioria dos micro-organismos, eles desenvolvem aí em pH em torno da neutralidade. Então, eles gostam daquele pH que seria o quê? De 6,5 até 7,5, nessa média aí, tá? Então, a gente costuma sempre, né, verificar que na microbiologia, todo micro-organismo ele tem o seu pH mínimo, ótimo e máximo para ele poder se multiplicar, tá? Então, esse conhecimento do pH é importante, porque a gente pode, então, retardar a deterioração de um alimento, por exemplo, né, se a gente conhece aí esse pH, e também a gente pode diminuir a temperatura de um tratamento térmico, porque se o meio está um pouco mais ácido, a gente pode usar um tratamento térmico um pouco mais brando, tá? Um exemplo aí é no picles, a maionese, alguns refrigerantes também tipo cola, beleza? Então agora a gente vai para o segundo, que vai ser a atividade de água. Então, gente, a atividade de água ela também é um parâmetro muito importante para o desenvolvimento microbiano. E a gente já vai falar o seguinte, eu tenho mania de falar gente, meu Deus. Então, olha só, muitas pessoas fazem confusão entre umidade e atividade de água, tá? O termo atividade de água, o que ele vai indicar? Ele vai indicar a intensidade das forças, né, que unem a água com outros compostos do alimento. Então, esse parâmetro que é a atividade de água, ela mede a água livre, tá, que está ali no alimento. E que o meu micro-organismo ele vai conseguir, então, utilizar para ele poder se multiplicar, né? O micro-organismo ele precisa de atividade de água, né, para ele poder se desenvolver. Essa atividade de água ela vai de 0 a 1, tá, na escala, e quanto mais próximo a 0, menor a quantidade de água livre vai ter no meu alimento, tá? Então ele vai ser menos perecível. Porém, quanto mais próximo for a atividade de água, de 1, né, maior vai ser aí então a perecibilidade, porque o alimento ele vai ter mais atividade de água, tá? Ele vai estragar, né, como diríamos assim, com maior facilidade, tá bom? Para o vídeo não ficar tão extenso, vocês podem ficar curiosos, né? Qual que é a atividade de água de determinado alimento? Eu vou deixar um post lá no meu Instagram, tá? Com alguns alimentos e a classificação de atividade de água deles. Lembrando que quanto mais próximo a 1, por exemplo, se for 0,99, esse alimento ele tem atividade de água muito alta, tá bom? Então, gente, todas as reações químicas das células, elas são dependentes de atividade de água. Então, quando a gente fala de atividade de água, a gente está falando aí de um parâmetro extremamente importante, não é mesmo? O próximo que a gente vai falar vai ser o potencial de oxirredução. E eu já vou explicar para vocês, já vou abrir um adendo que a gente vai ter uma aula específica mais química, né, aprofundando um pouco mais sobre esse potencial oxirredução, beleza? Mas de maneira geral, né, esse potencial que a gente está falando de oxirredução, o que seria, né?
A gente costuma, a gente utiliza o EH, ou EH, tá? Que é ele que vai medir a capacidade aí do sistema de fazer trocas de elétrons entre substâncias químicas. Então, essas substâncias, elas podem se tornar mais oxidadas ou mais reduzidas, tá? Conforme o seu potencial. Quando o elemento ele vai perder um elétron, né, a gente diz então que o substrato é oxidado. Quando um substrato ele ganha elétron, a gente diz que ele se tornou reduzido. Por isso que eu falei para vocês que a gente vai ter uma videoaula para explicar melhor, senão vai ficar muito extenso, tá? Então esse EH ou EH, como vocês queiram, ele é medido em unidades de milivolts. Então, quanto mais oxidado vai estar o meu composto ou o meu meio, mais positivo vai ser o meu EH. E quanto mais reduzido, mais negativo, né? Valores negativos esse potencial vai apresentar, tá? Então vai ser afetado aí por uma série de compostos, né? Porém, a presença do oxigênio é o fator que mais vai contribuir para o aumento do potencial redox de um alimento. Então, gente, assim, a pessoa, e aí, o que tem isso a ver? Calma, gente, tá? A gente vai ter uma aula específica mais química falando sobre isso. Porém, o que eu quero que vocês entendam aqui desse potencial? Isso que eu falei para vocês determina quais tipos de micro-organismos vão se desenvolver em determinados produtos, tá? Então, filtrem isso, né? A gente tem aí nos livros, em vários livros, né? Eles classificam aí os micro-organismos, vários livros não, os livros de microbiologia, meu Deus, tô dando tilt. Eles classificam os micro-organismos, por exemplo, como os aeróbios, né? Que são aqueles que vão necessitar de oxigênio para desenvolver. Aí tem a classificação que é dos anaeróbios, que são aqueles que necessitam, na verdade, eles necessitam da ausência do oxigênio para se desenvolver, né? A gente tem os facultativos, que é sem ausência ou com presença, então vai ter o EH negativo ou positivo, enfim. Tudo isso eu quero que vocês entendam o que do potencial de oxirredução, que ele é extremamente importante para determinar qual micro-organismo que vai estar desenvolvendo ali naquele meio, tá? De acordo com essa questão da ausência de oxigênio, da presença de oxigênio, tá bom? O próximo vai ser o conteúdo nutricional ou de nutrientes, né, de um alimento. Porque esses conteúdos do alimento, né, dos nutrientes, eles são utilizados pelo micro-organismo para eles também se multiplicarem. Então, além da água, né, que a gente já falou, eles precisam também de nutrientes, tá? Então, cada micro-organismo ele vai ter uma exigência diferente, né? Por isso que tem micro-organismos que se desenvolvem mais em produtos lácteos, outros se desenvolvem mais em produtos cárneos, porque cada um vai ter a sua especificidade, vai gostar mais de uma coisa, né? Então, por exemplo, os carboidratos mais simples, como os monossacarídeos e disacarídeos, eles podem ser utilizados diretamente ali pela maioria dos micro-organismos. Já os polissacarídeos, que são aqueles carboidratos mais complexos, né, como amido, por exemplo, a celulose, vão ser utilizados aí diretamente por um número, gente, menor de micro-organismos. Então, para vocês verem que é fator limitante, né, também essa questão nutricional. No caso dos bolores, né, eles amam os polissacarídeos. Então, eles estão muito ligados à deterioração de alimentos que vão conter amido na composição e também alimentos que vão conter celulose. Então, para vocês verem como que é interessante, a gente consegue até definir, né, qual micro-organismo está ligado ali com tal deterioração, tá? No caso dos óleos, né, eles vão sim ser atacados por micro-organismos que a gente chama de lipolíticos. Mas, para nossa alegria, né, a maioria dos micro-organismos eles não vão possuir capacidade de multiplicar nesse meio, tá bom? Constituintes antimicrobianos ou fatores antimicrobianos naturais, né, que é o próximo fator intrínseco aí que a gente tem. Então, esses constituintes naturais do próprio alimento, né, a gente chama de constituintes naturais, é porque o próprio alimento ele já vai ter alguns constituintes que vão ser antimicrobianos, né? O próprio alimento ele já vai ter ali a produção de algum composto que vai ter essa ação aí, ou antifúngica, antimicrobiana, né, antibacteriana, enfim. No caso do ovo, por exemplo, além dele ter a casca, que já é uma proteção para ele, né, a clara do ovo possui a lisozima. Essa lisozima ela destrói a parede celular ali das bactérias gram-positivas, né? O alho também é um outro exemplo, ele tem a alicina, tá? Que vai agir sobre algumas bactérias, como por exemplo a salmonela, né? E aí tem um efeito antimicrobiano, né? Para alguns micro-organismos. Não são para todos, claro, né? Eu falei alguns, mas já serve, né, gente? Já ajuda pra caramba, né? No caso, por exemplo, da amora também, que é bem interessante, ela possui o ácido benzoico, que vai atuar principalmente contra fungos. E o cravo da Índia, ele possui aí alguns óleos essenciais, principalmente o eugenol, né? Quer dizer, é o eugenol, né? E alguns lipídios que vão ter ação anti-inflamatória. E até mesmo o leite, gente, que é um produto extremamente perecível, ele possui substâncias antimicrobianas que vão ali manter
a estabilidade dele nas 2 primeiras horas depois da ordenha. Então, olha que interessante, né? Próximo vai ser a estrutura biológica. Então, a estrutura biológica, ela é a cobertura natural ali de muitos alimentos, né? Que seria a casca do alimento, por exemplo. No caso da castanha do Pará, castanha do Brasil, né? Na verdade, é castanha do Brasil, né, gente? Não é mais castanha do Pará. Quer dizer, é castanha do... Ah, enfim, é castanha do Brasil por legislação, mas a gente conhece como castanha do Pará. Ela tem a casca, né? Um outro exemplo que a gente estava falando de uma barreira física ali contra a entrada do micro-organismo é a casca do ovo, né? Então, todas essas estruturas constituem aí algumas barreiras mecânicas, né? Físicas mesmo, que vão impedir o acesso direto do micro-organismo ali no seu nutriente, no seu alimento. O próximo vai ser a microbiota do alimento. O próximo, sétimo e último que a gente vai falar aqui do fator intrínseco, tá? Então, cada alimento ele vai ter ali sua microbiota, né? E essa competição dos micro-organismos ali no alimento vai favorecer, às vezes, ou também inibir algumas espécies ou alguns grupos de micro-organismos. As bactérias láticas, inclusive, tem vídeo sobre fermentação aqui no canal, né? Vou deixar aqui para vocês. Elas podem produzir ácido lático ou mesmo algumas bacteriocinas. E isso vai eliminar ou vai inibir certos tipos de micro-organismos patógenos ali no meu alimento. Então, é positivo. Mas também tem um outro exemplo, né, que é das leveduras, que elas podem, algumas leveduras, elas podem consumir os ácidos orgânicos, os alimentos ácidos, e aí elas vão fornecer o quê? Condições, né, para a multiplicação daqueles micro-organismos que antes eu não queria ali que se multiplicasse, né, e aí ele vai lá e consome a acidez, e aí a acidez que inibe, né, que a gente já viu que inibe a proliferação do micro-organismo. Aí essa levedura vem e consegue consumir esse ácido e aí dá um meio excelente, né, um meio ótimo ali para o desenvolvimento da bactéria. Então, de uma forma geral, né, conhecendo esses fatores intrínsecos que a gente estudou agora, nós podemos controlar, escolher melhor o método também de conservação no nosso alimento, e a gente vai poder provocar aí um afastamento das condições ótimas, né, para a proliferação dos micro-organismos. A gente falou aí que tem micro-organismos que preferem um pH ótimo, vamos supor 5. Se eu sei que é isso, eu vou causar um meio ali adverso para retardar, para evitar com que esse micro-organismo aí ele se desenvolva com maior facilidade, tá? Quando a gente fala dos fatores extrínsecos, a gente fala dos fatores externos. Então a gente tem a temperatura do ambiente, né? A presença relativa ali de gases, atmosfera modificada, atmosfera controlada, a gente tem a umidade relativa do ar, a irradiação, luz também, tá? Então tudo isso vai fazer efeito. No caso da temperatura, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que os micro-organismos apresentam temperatura mínima, ótima e máxima para eles poderem se desenvolver? Nesse caso aqui, né, a gente tem aí classificações na microbiologia geral, né, desses micro-organismos. Porém, a maioria dos micro-organismos de interesse lá na área de alimentos, eles vão se multiplicar em temperaturas que vão em média aí de 5 a 60 graus. E aí os livros, né, e se vocês forem jogar isso na internet, vocês vão ver que eles chamam isso de faixa perigosa ou de faixa de perigo, tá? Que é essa temperatura aí dentro de 5 a 60 graus. A temperatura de refrigeração, ela vai retardar a multiplicação dos micro-organismos. Porém, para toda regra, gente, eu sempre falo isso aqui para vocês, toda regra vai ter uma exceção, né? E sim, nós temos micro-organismos que são patogênicos e que vão se multiplicar em temperaturas mais baixas, tá? Mas a maioria dos micro-organismos patogênicos, eles são mesófilos, eles estão ali em temperaturas ótimas, em torno de 35 graus. Mas a maioria, não falei que é todos, né? A gente tem a umidade relativa do ambiente, ou do ar, como vocês acharem melhor, né, chamar, que vai ser o aumento da atividade, que vai causar um aumento da atividade de água do meu alimento. Então, se o ar, né, ali onde ele está exposto, tem uma umidade muito alta, o meu alimento ele vai acabar absorvendo e vai aumentar aí, então, e vai facilitar a multiplicação do micro-organismo, a deterioração, vai facilitar, né, essa ocorrência de reações químicas, e aí a gente já tem as degradações ali no alimento, tá bom? Então, por isso que tem que controlar a umidade relativa ali do ar, muitas vezes, né? No caso da atmosfera modificada, atmosfera controlada, eu vou fazer um vídeo mais específico falando sobre eles, porque a gente vai ver todos os métodos de conservação ainda aqui, né? Nesse canal, não hoje. E tem também a questão da luz, que às vezes a gente não vê tanto falar, mas a luz também é um fator externo e ele vai causar aí alterações, oxidação, né? Rancificação, dependendo do produto que esteja exposto ali à luz, tá?
Então, gente, esses são os fatores intrínsecos, fatores extrínsecos. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, né? Aqui o objetivo desta aula de hoje, então, é o quê? É a gente entender quais são esses fatores e qual é a importância de eu conhecê-los, né? Por que que eu tô conhecendo esses fatores? Beleza, pessoal? Tchau, tchau, até mais.